Hello! Professora Ana Paula Meneghello aqui com você para te ajudar a resolver todas as suas dúvidas em matemática, ok? Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve, aperta lá no sininho para você receber as notificações, certo? Quando você estiver assistindo essa aula, se tiver dúvida, pausa, anota, volta, assiste mais um pouquinho, volta no ponto onde você ficou com dúvida para não deixar acumular dúvida, ok? Caso ainda você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade em relação a esse exercício da aula de hoje, manda aqui nos comentários. Eu vou deixar lá nos slides, da hora que eu for apresentar o exercício, tem os meus contatos, tanto de rede social como e-mail. Então, qualquer dúvida, entre em contato. Se não for desse exercício, se for de outro, manda sua dúvida também. Se você for aluno e tiver com dificuldade, aqui é o seu lugar. Agora, de repente você é pai, mãe ou mesmo professor e ajuda, tem alguém para ajudar. Mas fala assim, é muito comum as pessoas falarem, nossa, Ana, eu não consigo mais ensinar meu filho porque parece que do jeito que vocês ensinam hoje é tudo diferente, eu não sei mais nada. E a hora que eu vou ensinar ele em casa, ele fala que tá tudo errado, que não é nada disso que a professora ensinou, não é? Então, caso isso aconteça, caso isso esteja acontecendo aí com você, manda suas dúvidas, tá bom? Que aqui esse é o lugar para a gente esclarecer e acabar com essa sensação de que a matemática é muito difícil, ok? Olha só, essa aula de hoje eu vou resolver um exercício que eu passei para os meus alunos do sexto ano. É um exercício que envolve medidas de tempo e medidas de capacidade em litros, tá certo? Então, para a gente não ficar de blá blá blá, bora lá começar? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, vocês vão ver o exercício, a gente vai fazer a leitura, interpretar e fazer a resolução. Bora lá? Olha só. Vou aparecer aqui no cantinho, estão me vendo? Muito bem. E aqui estão os meus contatos. Caso vocês precisem mandar alguma dúvida, rede social Prof. Ana Paula Meneghello, esse é o arroba, e o e-mail profanameneghello@gmail.com. Se não, deixa seu comentário aqui nesse vídeo. Vamos embora começar? Então, vamos lá. O exercício que a gente vai resolver é o seguinte. Uma torneira foi fechada incorretamente e ficou pingando da meia-noite até às 6 horas da manhã, com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota de água tem um volume de 0,2 ml. Qual foi o valor em litros do total de água desperdiçado nesse período? Então, olha só, toda vez que a gente vai resolver um problema de matemática, primeiro a gente precisa pensar nas informações que o problema trouxe para a gente, certo? Então, ele fala o seguinte, que a torneira ficou pingando da meia-noite até às 6 da manhã. Então, se a gente for contar, essa torneira pingou durante 6 horas, da meia-noite até a 1, da 1 às 2, das 2 às 3, das 3 às 4 e das 4 às 5 e das 5 às 6. Então, 6 horas essa torneira ficou pingando. Depois ele traz uma outra informação, que as gotinhas, né, pingavam a cada 3 segundos. Então, 3 segundos, caiu uma gotinha. Mais 3 segundos, mais uma gotinha. Mais 3 segundos, mais uma gotinha. Bom, e depois ele ainda fala que cada gotinha que caía tinha 0,2 ml. Olha só, quando a gente vai resolver problema, não existe uma única fórmula para resolver. Não tem que falar, esse é o jeito certo. Para vocês terem ideia, eu apliquei esse problema numa atividade em sala de aula. Eu tive 3 resoluções diferentes, de alunos diferentes, certo? Então, 3 alunos trouxeram resoluções diferentes e nem por isso estavam erradas. Ok? A maneira como você pensa e como você interpreta o exercício é bem particular. Então, falar, tem que resolver desse jeito. Não, tem que resolver certo, mas pode ser pela estratégia que você achar mais fácil, ok? Eu vou resolver aqui pela estratégia de pegar 1 minuto até chegar nas 6 horas, que eu acho que é a maneira mais fácil e rápida é o raciocínio mais fácil. Ok? Então, olha só. Como a cada 3 segundos caía uma gotinha,
Se a gente pensar na unidade mais próxima de segundo, são os minutos, certo? Então, a gente sabe que cada minuto, um minuto, ele tem 60 segundos. Então, se eu pegar esses 60 segundos e for separando de 3 em 3, eu vou conseguir descobrir quantas gotas caíram em um minuto, certo? E o que é separar, repartir, dividir em matemática? A palavra tá aí, né? É dividir. Toda vez que eu quero separar em partes iguais, a gente faz uma divisão. Então, olha só. Se eu pegar esses 60 minutos, esses 60 segundos e dividir de 3 em 3, a gente vai ter 20. O que é esse 20? Significa que cada um minuto caem 20 gotas. Então, são 20 gotas em um minuto. Ok? Esse é o começo do raciocínio. Bom, caíram 20 gotas em um minuto. Agora, nós vamos pensar o seguinte. Em uma hora é um acumulado de 60 minutos, ok? Bom, se uma hora tem 60 minutos e eu sei que cada minuto cai em 20 gotinhas, então, ó, passou um minuto, 20 gotas, mais um minuto, mais 20 gotas, mais um minuto, mais 20 gotas. E assim a gente vai fazendo até completar 60 minutos. Então, se a gente fizer 60 vezes essas 20 gotas, a gente vai descobrir que em uma hora caíram 1.200 gotas. Em uma hora, certo? Bom, mas essa torneira não pingou só uma hora, ela ficou da meia-noite até às 6 da manhã pingando. Então, ela pingou durante 6 horas, ela ficou 6 horas pingando. Então, em 6 horas, uma hora passada, 1.200 gotas pingaram. Mais uma hora, mais 1.200 gotas. E assim foram por 6 horas. Então, se a gente fizer 6 conjuntos de 1.200 gotas, a gente vai chegar a 7.200 gotas dentro das 6 horas. Muito bem. Então, a gente já está quase lá, porque a gente já sabe quantas gotinhas caíram nesse período que a torneira ficou pingando. Mas a gente sabe agora que cada gotinha tem um volume de 0,2 ml. Então, a gente precisa saber quanto foi, na verdade, de água que a gente está desperdiçando, não é isso? Então, se uma gota mede, né, tem uma capacidade, tem um volume de 0,2 ml, quantas gotas foram desperdiçadas, embora pelo ralo? Não foram 7.200? Então, para a gente saber o volume total, a gente faz 7.200 vezes 0,2. E essa aqui eu vou fazer a armada para poder já aproveitar e explicar sobre multiplicação quando a gente tem casas decimais. Quando a gente tem multiplicação com número decimal, a gente faz a conta normal, tá? Esquece que a vírgula existe. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0 de novo, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Ok? Bom, se a gente multiplicar esse 0, vou só fazer aqui para poder... Vai ficar uma fileirinha de 0, certo? A gente nem precisava disso. Mas é só por causa do algoritmo da multiplicação. Quando a gente tem dois números, a gente sempre multiplica primeiro o último algarismo, coloca um maisinho aqui para essa casinha ficar bloqueada, para a próxima multiplicação o resultado vir a partir da segunda casa, tá bom? Bom, aí a gente vai fazer a soma. Aqui, se eu olhar para a soma final, tá com 14.400. Porém, é uma multiplicação que envolve número decimal. Esse fator aqui, ele tem uma casinha depois da vírgula, ele tem uma casa decimal. Esse fator de cima, 7.200, não tem nenhuma. Então, a resposta
tem que ter a soma da quantidade de casas decimais que aparecem aqui nos fatores. Nenhuma casa aqui com uma casa aqui, a minha resposta tem que ter uma casa decimal, que a gente sempre conta de trás para frente. Então, essa vírgula, esse zero vai ficar para a direita da vírgula. Então, na verdade, em 6 horas foram desperdiçados 1.440 ml, ok? Bom, agora, só que quase acabou o problema, porque ele não quer a resposta em ml, ele quer a resposta em litros, ok? Então, a gente precisa pegar esse ml e transformar em litros. A gente sabe que 1 litro tem 1.000 mililitros, 1.000 ml. Então, se eu tenho em ml, para eu voltar para litro, eu faço a operação de divisão. Se eu tivesse em litro para passar para mililitro, a gente multiplica, porque cada 1 litro tem 1.000 mililitros. Então, 2 litros, 2.000, 3 litros, 3.000. Então, do litro para o mililitro, a gente multiplica. Quando a gente vai voltar, a gente faz a operação inversa. Então, a gente precisa dividir 1.440 mililitros dividido por 1.000. E aqui a gente já aproveita para falar, para dar mais um lembretinho. Divisão por 10, 100, 1.000. Quando a gente vai dividir por 10, 100, 1.000, a maneira mais rápida de fazer é localizar a vírgula do número. Ah, mas eu não estou vendo vírgula nenhuma, 1.440 não tem vírgula. Exatamente. Só que não. Ela tem, ele tem. Só que fica escondida. Todo número inteiro tem a vírgula lá no final dele, ok? Então, se eu escrever 1.440,0, tá vendo que lá na multiplicação deu? É que a gente não precisa escrever o vírgula zero, certo? Lembra bem, sempre que você tira, vamos supor, você tirou 10 na prova, né? Como é que o professor escreve? Ele pode escrever 10,0 ou só 10, ok? Então, esse vírgula zero não precisa. Então, olha só, a vírgula do número está aqui no final. E quando a gente vai dividir por 1.000, a gente desloca a vírgula para a esquerda 3 casas, porque o número tem 3 zeros. Então, a minha vírgula sai daqui e vai andar 3 casas para trás, para a esquerda. 1, 2, 3. Ela vai vir parar aqui, no meio do 1 e do 4. Então, a gente descobriu que 1.440 ml é igual a 1,44 litros. E aqui a gente chega na resposta final. Então, entre a meia-noite e as 6 horas da manhã, pingando uma gotinha a cada 3 segundos e cada gota valendo 0,2 ml, foram desperdiçados 1,44 litros. Ok? Então, se você entendeu, deixa seu like. Se você ainda tem dúvida, perdeu algum lugar, volta lá, assiste de novo. E se você tem alguém que gostaria de ver essa resolução, manda para seus amigos, ok? Então, um beijo e até a próxima. Se tiver dúvida, manda lá que a gente vai resolver, tá certo? Beijinho!